Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Hoje nós falaremos sobre os capítulos 23 e 24. Os dois vão versar sobre verbo. O primeiro se intitula Tempos e Modos. Então, verbo vai receber o conceito de ser uma palavra variável que exprime ação, estado ou fenômeno. Primeiro exemplo, ouço uma voz distante gritando meu nome. Esses dois verbos marcam ação. Ele não era um mau sujeito, mas estava mal-humorado naquele dia. Nós temos os dois verbos aí, que estão em negrito, que estão mostrando um estado. Depois, chovia e relampejava na escura noite daquele agosto, perdão. Então, nós temos dois verbos que marcam fenômeno da natureza. Então, verbo é uma palavra variável que vai exprimir ação, estado ou fenômeno da natureza. As flexões verbais. As flexões verbais correspondem às diversas formas que os verbos podem assumir decorrente de suas variações. São as seguintes: pessoa, número, tempo, modo e voz. Vamos começar então. Pessoa e número. As pessoas verbais são três, flexionam-se em número e correspondem às pessoas do discurso. Primeira pessoa, eu, nós, aquele que fala. Segunda pessoa, tu, vós, aquele com quem se fala. Terceira pessoa, ele, ela, eles, elas, aquele ou aquilo de quem se fala. Tempo. Conforme a necessidade de comunicação, os tempos verbais que caracterizam um momento se apresentam da seguinte forma: presente, fato atual, ouço o canto do Uirapuru. Pretérito perfeito é um passado, um fato completamente concluído. Ouvi o canto do Uirapuru, perdão. Pretérito imperfeito é um passado, um fato que não foi concluído. Exemplo, naquele tempo ouvia o canto do Uirapuru. Então, gente, essa ideia de pretérito perfeito, ele vai receber o nome de perfeito porque vocês têm que pensar no seguinte: uma ação completamente concluída. Por isso, ele é um pretérito na sua totalidade, é um pretérito perfeito. O pretérito imperfeito é um fato que não é concluído, um fato que não foi concluído. Depois temos aí o pretérito mais que perfeito. Então, ele é mais do que concluído. Como assim? Olha só, passado é um fato anterior a outro fato também do passado. Quando você me encontrou, eu já ouvira o canto do Uirapuru. A gente tem aí o encontrou, que está no passado, né, um pretérito perfeito, e a gente tem aí o ouvira. Esse passado aconteceu antes de outro fato que também é passado. Então, por isso não é só perfeito, ele é mais que perfeito, tá? Depois, futuro do presente é um fato posterior ao momento do presente. Por exemplo, a partir de agora, ouvirei o canto do Irapuru. Futuro do pretérito é um fato posterior a um momento do passado. Se eu estivesse lá, ouviria o canto do Irapuru. Então, o futuro do pretérito é uma ação que foi impossibilitada por outra. Por que eu não vou conseguir ouvir o canto? Porque eu não estou lá. Tá? Então, o futuro do pretérito é uma ação que acaba sendo impossibilitada por outra ação. Atenção, pretérito imperfeito é o presente no passado, ou seja, é uma ação que era recorrente no passado. Pretérito mais que perfeito, passado do passado, futuro do presente, aí não tem, né, um esquema muito... não tem um esquema diferente. O nome já é bastante explícito, futuro do presente. Futuro do pretérito é o futuro do passado. Modo. São três os modos verbais que têm a ver com o posicionamento do falante, a saber, o indicativo enuncia o fato de modo real, positivo, certo. Exemplo, isso aconteceu comigo. Então, mostra algo real, algo certo, não algo hipotético, né? Isso realmente aconteceu comigo. Formas do presente do indicativo. Acha, acredita, sei. Exemplo, você acha que as pessoas acreditam nas nossas pesquisas? Não sei, só fazendo uma pesquisa para isso. O subjuntivo enuncia o fato de modo duvidoso. E se isso acontecesse comigo? Então, olha, e se acontecesse? Você não está dizendo que aconteceu, é uma hipótese. Formas do presente do subjuntivo. Coma, diga. Exemplo, quero que coma esse prato e me diga se está gostoso. Imperativo.
O imperativo, gente, ele vai explicitar uma ordem, pedido, conselho. Exemplo, faça a coisa certa. Né? Então, ele indica um comando. Então, continuando. Agora, vamos falar sobre a voz. A voz verbal, que se refere à ação, pode ser ativa, e aí o sujeito vai ser a gente. Eles comentavam a questão. Então, eles praticavam a ação de comentar. Passiva, o sujeito vai ser paciente. Então, temos aí o furto é praticado por ele. Então, ele sofre a ação. Aí, gente, nós temos analítica ou verbal. É o verbo ser mais o particípio, né? Então, a gente tem aí o verbo ser e o particípio. E outra possibilidade, pratica-se esporte olímpico. Sim, a voz vai ser sintética ou pronominal, que é quando a gente tem esse se, e ele é chamado de pronome apassivador. Depois, reflexiva. O sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente. Ele se via nas águas do rio, reflexividade propriamente dita. Então, ele praticava a ação e ele também recebia essa ação, a ação de ser visto. Eles se cumprimentaram com afeição. Aqui a gente tem uma reflexidade recíproca, né? Uma ação recíproca. Observação. Sempre é oportuno se lembrar do esquema de conversão de vozes, ou seja, de como se pode passar uma frase na voz ativa para a passiva ou vice-versa. Então, na voz ativa, a gente tem o sujeito, complemento sem preposição e os adjuntos. Na voz passiva, a gente tem o sujeito, o agente da passiva e os adjuntos. Verbo ser mais verbo principal. Então, por exemplo, o sujeito, vou dar um exemplo de uma frase. A diretora... Não. O menino comeu iogurte. Então, a gente tem o menino sujeito, comeu a voz ativa, né? O iogurte, objeto direto. Agora, quando a gente transforma da voz ativa para a voz passiva, o menino que era sujeito, ele passa a ser agente da passiva na voz passiva. Então, o iogurte, que é o sujeito, foi comido pelo menino. E aí o menino passa a ser agente da passiva. Então, na voz ativa, ele era o sujeito. Na voz passiva, ele passa a ser o agente da passiva. Continuando. Então, ela ouvia lindas canções na tarde chuvosa, voz ativa. Agora, na voz passiva, como que fica? Lindas canções eram ouvidas por ela na tarde chuvosa. Manifestação particular de passividade, feita com a junção de adjetivo mais preposição de mais infinitivo. Osso duro de roer, osso duro de ser roído. Problema fácil de fazer, problema fácil de ser feito. Questão difícil de responder, questão difícil de ser respondida. Então, a gente tem aqui uma estrutura que deve ser observada com cuidado. Aliás, não se deve confundir os conceitos de voz passiva e de passividade. O conceito de voz é formal. Uma frase como ele recebeu um soco está na voz ativa, sujeito, verbo, complemento. Apesar de ter um sentido passivo, tanto é verdade que pode ser passada para a voz passiva. Um soco foi recebido por ele, então tem que ficar atento a isso. Ok? Depois, também não se deve confundir a voz reflexiva com certas construções com verbos essencialmente pronominais, nas quais o pronome é parte integrante do verbo. Ele se ouve no gravador, voz reflexiva. Ele se queixa do azar, voz ativa. Todos se feriram na viagem, voz reflexiva. Todos se orgulham daquele atleta, voz ativa. A conjugação verbal. Apresenta-se a seguir tendo como modelo o verbo ver, a conjugação verbal dos tempos do indicativo e do subjuntivo. Então, temos aqui, quadro geral do indicativo, modelo ver, verbo ver. Então, temos aí a voz ativa, né? Simples composto, passiva, simples composto. Temos, então, aí pretérito, presente, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Então, quando a gente pensa aí na voz ativa, simples, gente, uma palavra, tá? Composto, duas palavras, né? Geralmente duas palavras.
a gente vai ter o ter e o haver mais o outro verbo. Então, a gente tem aí simples, vejo. No pretérito perfeito, vi. Pretérito imperfeito, via. Pretérito mais que perfeito, vira. Futuro do presente, virei. Futuro do pretérito, viria. Composto, no presente não existe. No pretérito perfeito, tenho visto. No pretérito imperfeito, não existe. No pretérito mais que perfeito, tinha visto. No futuro do presente, terei visto. No futuro do pretérito, teria visto. Depois, na voz passiva, como que fica na forma simples? Sou visto, e aí depois, seguindo a tabela. Fui visto, era visto, fora visto, serei visto, seria visto. Depois, na forma composta, né? Presente não existe. O pretérito perfeito, tenho sido visto. Imperfeito não existe. O pretérito mais que perfeito, tinha sido visto. Futuro do presente, terei sido visto. Futuro do pretérito, teria sido visto. Depois, gente, agora temos o subjuntivo. E aí, mais uma vez, né? Voz ativa, forma simples composto, passiva, simples composto. Então, presente, como que vai ficar? Veja, pretérito perfeito não tem, imperfeito visse, mais que perfeito não tem, futuro vir. Composto, presente não tem, pretérito perfeito tenha visto, imperfeito não existe, mais que perfeito tivesse visto, futuro tiver visto. Passiva, simples, seja visto, pretérito imperfeito fosse visto, futuro for visto, né? Quando eu for visto. Composto, pretérito perfeito tenha sido visto, pretérito mais que perfeito tivesse sido visto, futuro, quando eu tiver sido visto. Atenção, tempos compostos. A gente tem aí auxiliar, né, que vai ser o ter ou o haver, mais particípio. Não há o presente nem o imperfeito composto. Tenho visto, é o pretérito perfeito composto. Tinha visto, o pretérito mais que perfeito composto. Voz passiva, auxiliar, ser, estar, mais particípio. Por exemplo, sou visto. A gente tem aí o verbo auxiliar, né, que é o verbo ser, mais o particípio irregular, né, que termina com TO, ok? Imperativo. Na formação do imperativo, observa-se o seguinte: o imperativo afirmativo é formado a partir das segundas pessoas do presente do indicativo, sem o S final, e das demais pessoas do presente do subjuntivo, sem alterações. Então, isso é importante, gente, porque o imperativo afirmativo, ele vai ser formado, então, a partir do presente do indicativo, com a supressão do S, e nas demais pessoas, com o presente do subjuntivo, que não vai ter alteração. O imperativo negativo é formado integralmente do presente do subjuntivo sem alterações. Então, temos aqui afirmativo, vê tu, veja você, vejamos nós, vede vós, vejam vocês. Negativo, não vejas tu, não veja você, não vejamos nós, não vejais vós, não vejam vocês. Então, a formação do afirmativo e do negativo não vai ser exatamente igual, como vocês perceberam. Continuando, pela própria razão de ser do modo imperativo, ele não possui a primeira pessoa de singular. Ou seja, o imperativo serve para dar uma ordem, um conselho, então não faz sentido dar uma ordem para a gente. O verbo ser constitui exceção ao processo de formação descrito, mas apenas nas segundas pessoas do imperativo afirmativo. Se, sejam, sejamos, sede e sejam. Terceiro, verbos terminados em ZR e ZIR admitem para a segunda pessoa do singular do imperativo afirmativo, além da forma normal, fase, traduze, uma segunda, sem o E final, faz, traduz. Atenção! O infinitivo, gerúndio e o particípio não se enquadram como modos ou como tempos. A rigor, eles são chamados de formas nominais, porque podem, inclusive, desempenhar funções próprias dos nomes. Então, temos aí, viver é lutar, ele é um rapaz querido, deixou a água fervendo cair. Então, viver é lutar, nós temos aí o infinitivo. Ele é um rapaz querido, nós temos aí o querido, que é o particípio. Deixou a água fervendo cair. Fervendo está no gerúndio, certo? Então, gente, olha só. Viver é lutar. Aí, esse viver, ele tá fazendo às vezes, né? Tá fazendo o papel de um nome, né? O que é lutar? Viver. Então, a gente tem aí uma ação que está no infinitivo. Rapaz querido, esse querido funciona como um adjetivo, né? Por isso é que é forma nominal. Tá caracterizando o rapaz. Deixou a água fervendo cair.
Então, a gente tem fervendo, que também funciona como um adjetivo, porque não é qualquer água, é água que está fervendo. E viver é lutar, quando eu digo jantar, o jantar foi ótimo, né? Então, o jantar foi ótimo, a gente tem, por exemplo, uma substantivação, né? O jantar que funciona como um substantivo. Em nossa língua, muitas vezes nos deparamos com o emprego de tempos e modos que, por motivações estilísticas, se afastam do uso convencional. O futuro do pretérito, por exemplo, pode não ser exatamente um futuro contado a partir do passado. No próximo capítulo serão vistos especificamente esses empregos expressivos do verbo. Isso acontece agora. Então, capítulo 24. Verbo, empregos expressivos. Então, gente, para uma prova como o Enem, essa parte agora do capítulo 24 vai se enquadrar mais como isso pode aparecer na interpretação, né? Essa questão de conjugação verbal, né? No Enem não é tão relevante quanto essa questão da expressividade, né? Da interpretação. O Enem é uma prova muito interpretativa, como vocês sabem. Então, vamos lá. Estudou-se no capítulo anterior a classe dos verbos, as suas flexões e o que justifica, em condições normais, a existência dos diversos tipos de tempos e modos verbais. Como ocorre com as demais classes gramaticais, o verbo também pode ser empregado de forma expressiva, trazendo para a frase um novo matiz, um valor adicional, que se agrega ao original. É esse o objeto de estudo nos tópicos seguintes, é essa chamada estilística do verbo. A seguir, algumas das formas verbais que escapam àquela que seria a utilização comum, a utilização rotineira. Então, temos aqui, gente, olha, presente do indicativo. Quando a gente estuda o presente, basicamente a gente estuda o presente para, é uma ação, qual é o conceito, né? É uma ação que acontece enquanto se fala, né? Eu estudo, eu gravo, eu vejo. Mas esse é o sentido mais comum, não é que tá errado, né? É o mais comum, mas temos outros. Então, olha só. Pode-se empregar o presente do indicativo nos contextos a seguir. Indicar ações e estados permanentes ou assim considerados. Verdades científicas, dogmas, né, que são as verdades incontestáveis da igreja, artigos de lei, o que se pode chamar de presente durativo. Então temos aí, a Terra e os demais planetas do sistema solar giram em torno do Sol. Então nós temos um presente durativo, né? Elas giram, é uma ação frequente. Expressar uma ação habitual ou uma característica, ainda que não exercidas no momento em que se produz a fala. É o presente frequentativo. Por exemplo, temos aí, às vezes, em dia de luz perfeita e exata, em que as coisas têm toda a realidade que podem ter, pergunto a mim próprio devagar: por que atribuo eu beleza às coisas? Então, olha só, é o presente frequentativo. Às vezes ele se pergunta só uma vez? Não, tem uma frequência, né? Às vezes ele faz isso. Então, aí, esse pergunto e o atribuo estão caracterizando uma marca habitual. Outro, conferir veracidade, né, verdade, a fatos ocorridos no passado, aproximando-os do momento de quem ouve ou de quem lê. É chamado presente histórico ou narrativo, um dos mais famosos, inclusive. Então, Colombo finalmente desembarca em terras americanas. Então, esse desembarca é uma ação que a gente sabe que se enquadra no presente, mas por que a gente coloca desembarca? Para trazer mais verdade, mais veracidade. Numa aula de história, por exemplo, é mais importante. É mais importante não, é mais interessante, né, que você diga, Pedro Álvares de Cabral descobre o Brasil, do que falar descobriu, tá? Marcar um fato futuro mais próximo. Geralmente vem com um adjunto adverbial para evitar ambiguidade. Então, olha só, temos aí, amanhã sigo para Paris. Então, aqui, gente, se é amanhã, né, nós temos, o que está escrito no enunciado? Geralmente vem com um adjunto adverbial, né? Então, o adjunto adverbial aí é o amanhã, né, que marca tempo. Então, temos, gente, amanhã sigo. A gente usou o presente aí, mas a gente sabe que se é amanhã, esse sigo está fazendo referência a um fato que ainda vai acontecer, né? Depois, embarco às 9. Então, embarco, a gente tem aí mais uma vez um adjunto, uma circunstância, né? Você embarca que horas? Embarco às 9, também marca tempo, né?
Depois, conferir polidez. Polidez é educação, uma palavra muito bonita. Conferir polidez à mensagem entre pessoas que têm intimidade, substituindo o imperativo ou o futuro. Você vê isso para mim amanhã? Então, ao invés de dizer veja isso para mim amanhã, eu digo você vê isso para mim amanhã, né? Para indicar uma educação, né, maior, enfim. Agora, vamos falar do imperfeito do indicativo. Pode-se empregar o imperfeito do indicativo nos contextos a seguir. Narrar e descrever fatos e ações passadas, trazendo-os ao presente, fazendo com que se desenrolem gradativamente para o leitor ou ouvinte. Aquele domingo estava particularmente lindo, principalmente em Botafogo, nas proximidades do mar e das montanhas altas que se recortavam em um céu de seda. O ar era macio e docemente o sol faiscava nas calçadas. Então, nós temos aqui, gente, fatos e ações passadas que foram se desenrolando aos poucos, né? Então, aquele domingo estava, recortavam, nós temos uma ação que foi colocada depois da outra, né? As ações estão justapostas. Depois temos aí, denotar uma ação passada habitual ou repetida, é o imperfeito frequentativo. Em busca da saúde, ele bebia, então, 3 litros de água por dia. Então, uma ação que foi repetida, né? Ele só bebeu uma vez? Não, ele bebia. Depois, substituir o futuro do pretérito, denotando o fato que seria consequência de outro, mas que não ocorreu. Exemplo, se tivesse mais dinheiro, saía daí imediatamente. Então, saía daí imediatamente sob quais circunstâncias? Se eu tivesse mais dinheiro. Então, esse sair aí está substituindo o futuro do pretérito, né? Qual que é a forma do futuro do pretérito? Sairia. Perfeito do indicativo. Pode-se empregar o perfeito do indicativo na sua forma composta, né? A gente tem o ter e o haver mais o verbo, outro verbo, né? Para expressar fato repetido ou contínuo, aproximando da fala, aproximando do presente. Aquele político tem falado muito sobre os problemas da violência em nossa cidade. Então, esse tem falado, né? Ele falou só uma vez? Não, é uma ação contínua. Agora, mais que perfeito do indicativo, nós temos o clássico, né? Indicar uma ação ocorrida antes de outra. Quando eu cheguei, ela já partira para a Europa, ou seja, o passado do passado, né? Ela já partira para a Europa, aconteceu antes da oração quando eu cheguei. Serve também para substituir o futuro do pretérito. O futuro do pretérito é, por exemplo, iria, ou o imperfeito do subjuntivo na linguagem literária. Então, imperfeito do subjuntivo, se eu tivesse, nessa terminação SSE. Temos aí, então, tivera, servira e fora, que estão no mais que perfeito do indicativo, substituindo o futuro do presente ou o imperfeito do subjuntivo. Depois, futuro do presente. Para exprimir uma possibilidade, uma dúvida ou uma incerteza. Terá ela forças para superar tais obstáculos? Então, a gente geralmente usa o futuro do presente em qual sentido? Para indicar uma ação certa no futuro, né? Eu estudarei, ou seja, eu tenho certeza de que eu vou estudar. Agora, nesse caso, está exprimindo uma possibilidade. Terá ela força? Será que ela vai ter força? Serve também para substituir polidamente o presente. Neste instante, pensando sobre o assunto, você me dirá: como pôde isso acontecer? Então, aqui nós temos o dirá, né, que também está conjugado no futuro do presente. Agora, e aí, gente, por que significa polidez mesmo? Educação, né, para substituir o presente. Como seria o presente? Neste instante, pensando sobre o assunto, você me diz como isso pode acontecer. Então, o dirá é mais polido. Serve também para indicar um caráter imperativo, honrarás pai e mãe. Para indicar outros valores do presente. Que horas serão? Agora. Neste momento, ele estará pensando nela. Futuro do pretérito. Pode-se empregar o futuro do pretérito nos contextos a seguir. Para exprimir uma incerteza, nós teríamos à época uns 12 anos, né? Não tenho certeza se essa era a nossa idade. Exprimir uma ação presente de forma polida. Senhor José, poderíamos usar o seu telefone? Agora, vamos falar do infinitivo do gerúndio. Destacam-se neste capítulo algumas observações interessantes sobre o emprego dessas duas formas nominais. A intenção não é esgotar o assunto, mas destacar os aspectos mais importantes.
Então, o infinitivo e sua flexão. O infinitivo pode ser pessoal ou impessoal. O infinitivo pessoal é assim denominado porque pode apresentar flexões correspondentes às pessoas do discurso. Segue em alguns casos. Isso aqui é bastante importante, gente. Isso aqui é muito importante para a redação, por exemplo. Então, olha só. Casos em que o infinitivo se flexiona. Quando tem sujeito claramente expresso, ou seja, quando o pronome pessoal ou substantivo está na mesma oração que o infinitivo, geralmente ao seu lado. É caso de flexão obrigatória. Então, olha só, é melhor nós sairmos. Temos aí sairmos, o infinitivo flexionado, né? Ou seja, ele não tá. Nós temos o sair, que é o infinitivo, e o mos, uma flexão que se juntou a ele, né? O sujeito está bem pertinho, né? Nós sairmos. Convém os idosos serem atendidos. Então, o verbo no infinitivo também sofreu essa flexão. Não é necessário elas apresentarem. Farei o possível para os jovens virem, tá? Então, todas aí seguindo a quando se refere a um sujeito não expresso, que se quer dar a conhecer pela desinência verbal, até mesmo para evitar ambiguidade. Explicaremos a ele as razões de cada novo produto que importarmos. Então, olha só, nesse caso, o sujeito não está expresso, né, como nos casos anteriores. Então, aqui não está expresso. Quando se refere a um sujeito não expresso, como é o caso, que se quer dar a conhecer pela desinência verbal, até mesmo para evitar ambiguidade. Então, o sujeito não está expresso, mas eu sei que se ele aparece na forma de importarmos, né, explicaremos a ele as razões de cada novo produto que nós importarmos. Depois, é melhor chegar aí cedo, então, mais uma vez, o sujeito aí não está explícito, né? Mas, pela desinência verbal, eu faço com que as pessoas entendam que, se a desinência verbal é essa, está se referindo à segunda pessoa do singular. É melhor chegar e cedo. Depois, eles acreditavam que o fato de eles serem jovens, elas acreditavam que o fato de nós sermos jovens, então, pela desinência, a gente sabe a qual pessoa o verbo se refere. As mesmas frases sem a flexão não deixariam claro o sujeito. Cada novo produto que importar pode significar ele importar. É melhor chegar, pode se referir a eu, ele, ela, você. Ser jovens deixaria ambíguo eles ou nós. Daí a importância dessa flexão. Casos em que não há flexão obrigatória no infinitivo. Quando, ao contrário dos casos anteriores, o sujeito do infinitivo ou oração reduzida de infinitivo é o mesmo que o sujeito ou o objeto da oração anterior. Tendo sido expresso de alguma forma na primeira oração, o sujeito já está evidente. Não precisa figurar outra vez no mesmo enunciado. É importante observar nas frases a seguir que é muito mais elegante a não flexão. Então, olha só. Disseram inverdades só para agradar ao patrão. Convidou os colegas a participar do debate. A palavra será sempre o meio que utilizamos para exprimir nosso pensamento. Não temos poder para adiar as eleições. O técnico ensinou os camponeses a proteger a plantação. Então, continuando. Quando não há um sujeito expresso, em outros termos, quando o pronome pessoal ou o substantivo vem antes da preposição que rege o infinitivo. Caso em que a flexão é facultativa, ou seja, pode-se usar o infinitivo no plural, embora seja mais interessante não flexionar. Então, nós temos aí, gente, nesses casos, olha só, os dados servem para instruir, instruírem, depois temos deliberar, deliberarem, protestar, protestarem, certo? Nós temos aí a preposição antes do... A preposição no primeiro exemplo é para, né? Então, nós temos aí esse verbo, primeiro aparece instruir, ou seja, não está flexionado, depois instruírem, né? Está flexionado. Então, a gente tem esses verbos antes da preposição, né? Então, essa flexão vai ser facultativa. No segundo caso, o de também é uma preposição. Encontraram-se na reunião a fim de deliberar ou deliberarem, né? E aí, nesse caso, nós também temos a preposição que antecede esse verbo. E depois, todos discutiram uma forma de protestar ou protestarem. Nós temos também o verbo... a preposição de, e aí você pode usar o infinitivo ou não flexionado, como é o caso de protestar, ou flexionado, como é o caso de protestarem. O calendário obrigava os candidatos a se inscreverem até 3 de julho. Mais uma vez, temos aí a preposição.
né? Obrigava os candidatos, quem obriga alguém a alguma coisa. Então, obrigava os candidatos a. Depois, os médicos resolveram atender os pacientes sem nada cobrarem pelos seus serviços. Então, nós temos também aí o sem, que é uma preposição. Então, a estrutura se repetiu. Agora, empregos do gerúndio. O gerúndio pode e deve ser usado para expressar uma ação ou estado em processo ou que ocorre ao mesmo tempo, né, que outra ação. Também serve para expressar uma ideia de progressão contínua, indefinida, né? Ou seja, ele estava chorando, 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 né? A gente usa esse chorando, chorando para enfatizar, né, uma progressão contínua, ele não parava de chorar. Então, aqui o exemplo do gerúndio, né? E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas, de África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudaram engenho e arte. Então, nós temos uma ação que vai acontecendo, né, para dar esse sentido, essa ideia de uma ação que vai acontecendo após a outra, né? Uma progressão. Continuando, combinando os auxiliares estar, andar, ir, vir, o gerúndio marca uma ação chamada durativa, mas com algumas diferenças. Seguem os exemplos. Estar revela um momento rigorosamente definido. Está havendo uma confusão nas ruas. O time está acabando mais que os adversários. A chuva está indo embora. Então, marca um tempo, um momento rigorosamente definido, né? Naquele momento está havendo uma confusão, naquele momento, naquele tempo específico, o time está atacando, naquele tempo específico, a chuva está indo embora. Depois, andar transmite a ideia de movimento reiterado. O que é reiterado? Algo repetido. Andar transmite a ideia de movimento reiterado ou intenso. Andaram comentando sobre sua atitude, ou seja, eles só comentaram uma vez? Não, foi uma ação repetida. Andamos percorrendo o país, então pode marcar aqui uma intensidade, né? Uma intensidade dessa volta. Nós andamos percorrendo o país intensamente, nós percorremos bastante. Andaram falando mal de você, ou seja, não foi só uma vez, né, que essa pessoa falou mal de você. Ir indica ação durativa realizada de forma progressiva. Aos poucos, o time foi dominando o meio-campo até conseguir o gol. Ou seja, a gente tem até ali o aos poucos, né? Uma ação durativa. Então, não foi só uma vez também. Aos poucos, progressivamente, paulatinamente, o time foi dominando o meio-campo. Ou seja, isso não aconteceu tão rápido assim. Aliás, isso está acontecendo ainda de maneira progressiva. 4. Vir expressa uma ação gradualmente desenvolvida até o momento ou espaço em que se está. O gerúndio vem sendo mal usado pelos brasileiros. Então, olha só, é uma ação gradual, né, uma ação que aconteceu aos poucos, que foi desenvolvida até aquele momento. Ou seja, o gerúndio vem sendo mal falado pelos brasileiros. Ele tem sido mal falado progressivamente. Né? Então, eu tenho essa afirmação e eu passo para você essa informação até o presente momento. Né? Ó, o gerúndio vem sendo mal falado. Então, daqui para frente, eu não sei se ele vai continuar sendo ou se não, mas essa ação foi desenvolvida gradualmente até esse exato momento que eu falo com você. A noite vai chegando de mansinho. Então, ó, ela chegou de repente? Não. Paulatinamente, aos poucos, ela vem chegando até esse momento em que se fala.